E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, novamente, estarei trazendo uma lista de ativos, uma lista de ações. E nesse vídeo eu vou trazer empresas que eu julgo que estão muito para trás, ou seja, empresas que no meio de todo esse tempo, nos últimos anos, acabaram ficando muito para trás com as suas cotações, desvalorizando muito devido à alta de juros e outros problemas macroeconômicos, fizeram essas ações ficarem muito baratas. Consequentemente, elas, mesmo sendo excelentes ativos, ficaram para trás e geraram um enorme potencial de alta futuro, pelo menos na minha opinião. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhuma dessas ações, é apenas um vídeo de objetivo informativo. E a primeira ação dessa lista que eu acho muito boa e que ficou muito para trás é a Fleury, FLRY3, uma empresa de serviços médicos e hospitalares, análises e diagnósticos, uma das melhores empresas do setor no Brasil e considerada por muitos do mercado uma empresa high quality. Mesmo assim, o mercado judiou da ação, fazendo a ação cair para R$ 10,64 recentemente nas suas mínimas. E agora ela está custando R$ 12,29, ela já deu uma reagida, mas está muito longe dos melhores momentos e das melhores precificações que ela já teve no passado, mesmo a empresa melhorando no meio de todo esse tempo. Olhando seus indicadores, a gente vê que tem um PL bem baixo, de apenas 10,91, PVP de 1,27, é bem baixo comparado com suas médias históricas. Não é um número tão interessante, mas se compararmos com a própria empresa e as médias históricas dos indicadores, estão muito bons. ROI de mais de 11%, yield de quase 9%, 8,3%, caixa de mais de 2 bilhões e dívida bruta de 5 bi aproximadamente. Está controlado até, não é a melhor situação, mas pelo menos está controlado. Lucrou mais de 83 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 616 milhões de reais nos últimos 12 meses. Então, números bem saudáveis e uma empresa que caiu muito de preço nos últimos anos, dando um potencial muito grande de alta futura para as ações da Fleury. Outra empresa que, na minha humilde opinião, ficou muito para trás também e há pouquíssimo tempo estava praticamente na metade do preço de agora é a Yduqs, a Yduqs 3. Na minha opinião, mesmo depois de toda a alta e saindo de R$ 7,92 na sua mínima para hoje custar mais de R$ 14,85, a ação para mim ainda continua barata. A ação já valeu muito mais no passado e teve uma mega desvalorização com todos esses problemas macroeconômicos. O setor de educação foi extremamente penalizado e muitos do mercado estavam achando que esse setor iria simplesmente sumir da bolsa de valores. Mas se enganaram porque a ação está andando muito bem, tanto ela como os seus pares. Ela tem um PL de 11,92, é um PL um pouco alto, mas se olharmos a média da Yduqs, vem sendo até mais alto do que isso. Um ROI de 10,9%, yield positivo, ou seja, está dando lucro, caixa de mais de 1 bi e dívida de 5 bi. Então uma alavancagem um pouco alta, ela tem que controlar um pouco essa situação, mas ainda assim ela está muito bem. Lucrou 14 milhões nos últimos 3 meses e mais de 341 milhões nos últimos 12 meses. Então a situação da empresa está muito bem, ela apenas teve uma mega desvalorização nos últimos anos, assim como todas as empresas do setor, e ela é uma das que tem condição de dar a volta por cima, porque ela entrega resultados já faz muito tempo. Outra ação que eu achei que ficou muito para trás também e acho interessante é a Iochpe-Max, um MYPK3, custando 11,37 nesse momento que eu gravo esse vídeo, bem perto da sua mínima, que foi 9,78. A ação está com um PL muito baixo, de apenas 6,60, e um PVP absurdo, de apenas 0,38, um PVP muito baixo, se comparado com as médias das ações da Bolsa de Valores, ainda mais desse setor. Olhando seus indicadores, são todos positivos, não são dos mais altos, mas são positivos, com um yield de mais de 6%. Caixa de mais de 2,4 bi e dívida bruta de 6,3 bi, sobrando 3,9 de dívida líquida. Então a alavancagem está muito mais confortável do que foi anos atrás, porém a cotação não andou mesmo assim. A ação lucrou mais de 68 milhões nos últimos 3 meses e mais de 264 milhões nos últimos 12 meses. Ou seja, a ação está numa situação muito melhor, mas a cotação ainda não destravou de preço e ainda está lá embaixo. Um sinal que eu vejo como uma excelente oportunidade. Posso estar enganado e esse vídeo também não é uma recomendação.
Mas eu estou fazendo uma lista de ações que, na minha opinião, estão muito para trás e eu acho que a IOSP é uma delas. Próxima ação da nossa lista é a Cogna Educação, COGN3. A ação saiu de 99 centavos para 2,45 no momento que eu gravo esse vídeo, mas na minha humilde opinião a ação ainda está extremamente barata se comparado com seus pares. A Edux, por exemplo, estava barata com um PL de 11, a Cogna tem um PL de 5, ou seja, é a metade do PL da Edux, mesmo com resultados favoráveis, já que a ação deu um turnaround bem sucedido e ficou com um PVP de apenas 0,37, PVP muito baixo. Todos os indicadores da Cogna ficaram positivos depois do seu último lucro. O seu caixa de mais de 1,3 bi para uma dívida de 6,8, então parecido um pouco com a Edux, tem que controlar esse aspecto, mas lucrou nos últimos 3 meses quase 1 bilhão, 925 milhões de reais de lucro nos últimos 3 meses, mudando todo o cenário das ações da Cogna, fazendo ela subir muito de preço e ainda assim, mesmo depois dessa alta, ter um upside ainda gigantesco de alta. Então a ação andou muito bem e se ela continuar dando resultados, ela terá um potencial maior ainda de alta, então ela pode subir até mais do que já subiu. Próxima ação aqui da nossa lista, que eu acho que está muito barata, é a Pomo 3, a Marco Polo, que está com PL de apenas 4,82, mesmo depois de toda a alta que teve em um yield de quase 12%. Indicadores positivos em todos os critérios e um ROIC quase 30%. Caixa bem alto de mais de 2 bi para uma dívida de 3, sobrando 1,1 bi de dívida líquida, extremamente controlado em questão de dívida. Lucrou mais de 318 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 1,2 bi nos últimos 12 meses. Números altíssimos mostrando que mesmo depois de toda essa alta da Pomo, ela ainda tem espaço gigantesco para mais alta, assim como a Cogna. Próxima ação da nossa lista é o Banco Pine, o PIN3, com um PL ridículo de apenas 0,06 mesmo depois de toda a alta que já teve. Sua mínima foi 3,88, ela está a 4,56. ROI de mais de 21%. Uma ação que distribui muitos dividendos, muitos proventos. Tem um lucro de mais de 67 milhões nos últimos 3 meses e nos últimos 12 meses passando dos 258 milhões de lucro. Uma situação muito favorável para o banco. Outra ação que eu percebi que subiu muito, mais de 600% em poucos meses, e agora deu uma caidinha, é a Cedo 4, que é a Companhia de Fiação e Tecido Cedro Cachoeira. Uma ação totalmente fora do radar, mas quando a gente olha, seus indicadores estão absurdamente baratos. A ação tem um PL de apenas 1,87, um PVP de 0,67. Parece até pegadinha. Uma dívida muito elevada, mas está gerando resultados. Lucrou mais de 60 milhões nos últimos 3 meses e mais de 110 milhões nos últimos 12 meses. Parece até pegadinha ver uma ação tão fora do radar com números tão extraordinários, mas às vezes é uma boa oportunidade. Basta analisar. Eu recomendo que todo mundo que olhe ações desse tipo estude muito antes de tomar qualquer atitude, mas olhando seus indicadores parecem perfeitos, parece até bom demais para ser verdade. Mais um motivo pelo qual eu ainda não realizei nenhum tipo de investimento nessa ação. Melhor estudar um pouco mais, mas olhando em termos de indicadores, se forem verdadeiros, estão muito baratos. E mesmo depois de uma alta gigantesca que teve nos últimos anos. Outra ação que eu acho excelente, já está há muito tempo travada de preço, é a Alus 3, a resultante da fusão da Aliança Sonai com a BR Malls, uma das maiores administradoras do Brasil de shopping centers. Estava custando 20,21, sua mínima foi 16,93, mas na minha opinião ainda está extremamente barata. Ela tem um yield de quase 10%, PL de 15 e PVP de 0,82. Lucrou 168 milhões nos últimos 3 meses e nos últimos 12 meses quase 700 milhões de lucro. Outra empresa que eu acho que está muito barata é a Ânima Educação, mais uma do setor educacional, 3 nessa lista, Ânima 3. Se for escolher 3 empresas, eu acho que essas 3 seriam as melhores do setor. A Ânima tem um PL de 14 no momento que eu gravo esse vídeo, saiu de 1,52 para 3,10, então dobrou de preço em poucos meses, uma das ações que mais subiu na Bolsa de Valores. Tem um yield absurdo de 15% devido a um pagamento extraordinário que ela fez, quem sabe seja um pagamento até não recorrente, mas foi bem alto. Indicadores positivos em todos os critérios, caixa de mais de 1 bi e dívida de mais de 5, então muito parecido com a Edux.
gerou 15 milhões de lucro nos últimos 3 meses e 85 milhões nos últimos 12 meses. Uma situação confortável para as ações da Ânima. Pelo menos, depois de ter caído tanto, ela acabou eliminando seu risco e mesmo saindo de 1,50 para 3,10, eu ainda acho que a ação está completamente largada na Bolsa de Valores e tem um upside maior ainda no futuro. E a última ação que eu vou trazer aqui na nossa lista, que eu acho muito boa, é a Positivo Tecnologia, POSI 3, com um PL de apenas 9,56 e um PVP de 0,47, muito reduzidos. Indicadores positivos desde a margem bruta até a margem líquida, ROIC e ROI. Yield de mais de 7,7%, mostrando que dá lucro. Um ROI não tão alto assim, mas pelo menos positivo. Caixa de mais de 500 milhões para uma dívida de 1,2, sobrando mais de 715 de dívida líquida. Parece um pouco desconfortável, mas eu acho que, na minha opinião, está totalmente controlado, dada a proporção da empresa. Lucrou 12 milhões nos últimos 3 meses e mais de 80 milhões nos últimos 12 meses. Na minha opinião, a empresa está bem largada, está num preço muito barato e muito próximo das suas mínimas. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que todos tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.